Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos agora à resposta do tema, né, da pergunta relâmpago. Antes de mais nada, mais uma vez, gostaria de parabenizar aí, tá? Os novos aí, os novos integrantes da nossa família aí, pescadores de almas. Mais uma vez, Renata e Gustavo, sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade, vocês podem mandar vídeo, solicitar temas, é muito importante isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema, minha esposa vai dar um bom dia aqui para vocês. Graça e paz, irmãos. Pois bem, então a pergunta relâmpago foi, aliás, antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aí, tá? Deram as suas opiniões e, claro, parabéns para você sim. Houve um consenso muito bom diante das respostas. Aí nós vamos ver isso aí na palavra de Deus com embasamento bíblico, tá bom? Vamos lá? Então, o tema foi, na sua opinião, Deus predestina pessoas para casamentos ou essa escolha está ligada à vontade pessoal do ser humano? Ok? Então é um tema polêmico, mas nós vamos passar aí por vários viés aí, por vários divisores de águas, e portanto é bom que você preste muita atenção, claro, para que nós possamos trilhar aí, como sempre, na palavra de Deus. E deixa eu falar antes de começar algo interessante. Nós temos que entender primeiro, nós sabemos disso, tá? A vontade de Deus, ele tem a vontade soberana e a vontade permissiva dele. Então esse é o ponto final. A vontade soberana dele é quando ele fala, bom, agora vai ser do meu jeito. Foi assim com o apóstolo Paulo, quando ele perseguia os evangélicos, e Deus falou, agora você para, você vai sofrer, não vou atender você, você não vai se ver livre desse espinho, e você vai ver o que é sofrer por amor do meu nome. Lá na frente, Paulo entende e fala, sinto prazer nas perseguições. Então, embora nós não possamos entender a vontade de Deus de imediato, ela é sempre vai ser boa, perfeita e agradável para o homem. Amém até aí? Então nós temos que entender também que tem a vontade, essa é a vontade absoluta, e qual é a vontade permissiva? A vontade permissiva de Deus, ela vem interligada ao livre arbítrio, tá bom? Ao livre arbítrio. Então nós vamos entrar um pouquinho mais e vamos falar sobre, como nós já falamos aqui na nossa pergunta, né? Sobre qual é realmente a responsabilidade. Deus predestina pessoas, ele aponta Deus para as pessoas, ou então essa vontade está ligada à vontade pessoal, ao querer do homem, tá? Então vamos andar um pouquinho, mas antes de mais nada, vamos lá, vamos ler um pouquinho a palavra. Atos dos Apóstolos 17:30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ok, então por que eu comecei a falar nisso aí? Porque existe relacionamentos que não havia o conhecimento de Deus, certo? Não havia o conhecimento da palavra, então Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá bom? Agora, existem relacionamentos que forçam, e esse forçar coloca Deus como se fosse um pêndulo favorável. E não é desta forma, tá? Por quê? Porque muitas das vezes o casamento dá certo e Deus não tem nada a ver com isso, tá? E nós quebramos, na verdade, etapas, né? As pessoas quebram etapas de namoro, noivado e casamento. Existe relacionamento sexual para depois pensar em namorar e assumir perante uma família. Quer dizer, as pessoas estão indo de trás para frente, não de frente para trás. Então tem que ter o início para o fim, não o fim para o início. Então a ordem é namoro, noivado e casamento. E quando as pessoas quebram esse vínculo, elas estão automaticamente quebrando, tá? O que na verdade poderia dar certo se houvesse o quê? De certa forma, um segurar a mais, um entendimento a mais e principalmente uma obediência a mais. Tá? Eu quero me ater mais às pessoas que já são evangélicas e às pessoas, os jovens que estão nas igrejas. Seria bom até que nós estivéssemos juntos, mas como não tem, eu peço aos líderes e às pessoas que têm mais experiências, passem esse áudio para que as pessoas venham a entender mais um pouquinho, ok? E eu quero deixar claro também, nós vamos falar um pouquinho, que Deus, apesar dos pesares, apesar das nossas insistências, Deus dá dicas, repita, Deus dá dicas. Deus dá dicas. Ou seja, ele não impõe, ele dá dicas para nós. Ele começa a nos orientar. E vamos ver um pouquinho disso aí. Vamos lá. E deixa eu abrir um parênteses também. Porque Deus, se nós perguntarmos a Ele, né? Nós começamos a namorar, aí nós não estamos entendendo algumas coisas. E nós pedimos a Deus, Senhor, esclareça na nossa vida que tipo de pessoa é essa? Essa pessoa vai me fazer feliz? Essa pessoa vai estar comigo em tudo que eu precisar? Deus vai te mostrar. E muitas pessoas, Deus mostra e a pessoa não, eu amo, eu vou ficar assim mesmo, ele vai mudar ou ela vai mudar. E não é verdade. Então nós temos que observar isso, que em tudo
nós temos que pedir a Deus a opinião dele, porque ele sabe o que se passa no coração do outro, nós não sabemos. Ok, então vamos lá ver um pouquinho as dicas que Deus dá para nós. Vamos lá. Juízes 14, 2 em diante. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tiná, consigam essa mulher para ser minha esposa. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre seus parentes ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, ela é que me agrada. Ok? Então a primeira coisa, como eu já falei para vocês no início, tá? Que Deus dá dicas, tá? Olha que Sansão se interessou pela mulher, essa ainda não era Dalila não, tá? Era uma mulher dos filisteus envolvida com aquele povo. E olha o que o pai fala para ele. Olha, veja só, não há aqui mulher entre os seus parentes e em meio a todo o nosso povo. Note que Sansão era um homem que tinha conhecimento, os pais deles tinham conhecimento, e começou a falar, os pais e a mãe fez essa pergunta para ele: você tem que ir aos filisteus, você tem que ir até lá, incircuncisos, pessoas que não têm comunhão com o nosso Deus. Por isso que eu digo, Deus dá dicas. Mas o que infelizmente, como houve com Sansão, existe muitas pessoas, não só adolescentes, mas adultos, é uma teimosia em algo que, na verdade, ele já tem consciência que está começando errado. Mas hoje em dia o mundo faz assim: vamos começar errado, que lá na frente vai dar certo. E por que não tenta começar certo, para lá na frente continuar dando mais certo? Então a coisa está invertida. E Sansão, né, não era muito diferente. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça com a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Ok? Então isso aí é o que eu digo, que muitas pessoas querem empurrar a conta para Deus. Mas se você já tem conhecimento, atenção, estou falando com aqueles que têm conhecimento, estou falando com jovens, adultos que já têm conhecimento, e você insiste em um relacionamento, porque eu pensei, não existe o pensar. O certo é o certo, o errado é o errado. E qual é o certo? Etapas: namoro, noivado e casamento para um relacionamento sexual, isso que eu estou deixando mais claro. E quando, mas o mundo hoje não está aí. E ok, mas nós não fazemos parte deste mundo. O próprio Jesus falou assim, que aqueles que me seguem não fazem parte deste mundo. Então, quando começa a acontecer exatamente isso aí, uma comunhão errada, por isso que diz assim, que comunhão tem, qual comunhão que tem o crente com o descrente? Que comunhão tem a luz com as trevas? Tá? Não existe, nunca vai haver, não existe e nunca vai haver comunhão no jugo desigual. Não existe, tá entendendo? Não existe uma pessoa cristã, por exemplo, querer namorar uma pessoa, ou um rapaz, ou uma moça, que tem vínculo com outros fatores, com outro gosto, não tem conhecimento da palavra, e aí vai querer jogar na conta de Deus? Não. Nós temos conhecimento sim, ninguém é tão tolinho assim, e nós vamos ver na sequência, minha esposa vai falar daqui a pouco um pouquinho, nós vamos ver na sequência que existe sim casos extremos, mas é o que eu digo para você. Aí entra a vontade absoluta de Deus com um propósito. Aí é uma diferença. Ela vai falar um pouquinho. Porque quando nós seguimos essa etapa, nós temos tempo, né, e condições de mudar a história. Porque se nós namoramos, noivamos para depois casar, não tenhamos nenhum relacionamento durante esse período, a não ser o namoro e o noivado, para depois existir o casamento, nós temos tempo de Deus nos mostrar algo, nos revelar algo e nós sairmos fora da relação, de nós não ficarmos com a pessoa e sem que ninguém deva nada a ninguém. Amém. Então nós temos que entender que o primeiro ponto aí, tá, é que não existe desculpas, porque a própria palavra já deixa claro que não há comunhão entre a luz com as trevas, entre o crente e o descrente. Então, primeiro ponto, não jogue na conta de Deus, repito, aquilo que você tem consciência e certeza de que já está começando errado. Se já está começando errado, assuma: Senhor, eu estou teimando em um relacionamento. Sansão sabia o que poderia acontecer e teimou e pagou um preço. Vamos lá, aliás, com a primeira que eu falei não foi Dalila, e na sequência foi com Dalila, pagou novamente o preço, tá?
Vamos continuar mais um pouquinho. Agora vamos ver um pouquinho a vontade absoluta de Deus. Oséias 1, do 2, o 2, né? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: Vá, tome para você uma prostituta como esposa e tenha filhos resultantes da prostituição, porque essa terra se prostituiu constantemente, afastando-se do Senhor. Note que aqui existe uma determinação, uma vontade absoluta de Deus. Por quê? Porque naquela terra já tinha se prostituído praticamente constantemente. Estava toda tomada de prostituição, de iniquidade, ou seja, ali praticamente não haveria escolhas. Então ele deu liberdade a Oséias para se casasse com Gomer, era uma mulher prostituta, como a maioria, grande maioria já era ali, não tinha outro jeito. Mas aí Deus começa a mostrar o amor dele por Israel que estava na prostituição e no pecado para trazê-lo de volta ao arrependimento, para trazê-lo de volta, ou seja, Deus manifesta através de Oséias a graça dele, porque se eu e você, se a minha esposa estamos aqui é por causa de que a graça do Senhor, pela graça somos salvos, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Então se não fosse a graça dele, não estaríamos aqui, não somos melhores do que ninguém, mas há um Deus que é o Deus dos deuses, é o Deus soberano, é o Senhor dos senhores, e ele pela sua misericórdia, ele resgatou a mim e a você. Então ele pega um profeta, Oséias, e fala, olha, vá, pode casar, e aquela mulher, eu vou fazer o povo enxergar o meu amor e como eu abraço aqueles que se arrependem em espírito e verdade, como nós vamos ver mais um pouquinho aí na frente aí do versículo aí. Oséias 3:1. O Senhor me disse: Vá, trate novamente com amor a sua esposa, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 15 siclos de prata e um homer e um lectegue de cevada. Então eu disse a ela: Você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu farei o mesmo com relação a você. Você entendeu a profundidade? Quando Deus chama, na verdade, porque hoje em dia parece que há, né, o grupo dos profetas, mas quando Deus chama realmente um profeta, ele tem que estar em disposição de passar por determinadas coisas pela fé e pelo que Deus determina a ele. Aqui você vê que Oséias não questionou, mas por que ele comprou? Porque ela, inclusive, ela foi vendida. Ela passava tanto de relacionamento que o homem levou ela e vendeu ela como escrava. Mas aí Deus chama e fala assim, olha, vai lá, compra, porque agora eu vou resgatá-la e você vai tratar e ela vai tratar você como deveria ser tratado. Ou seja, Deus coloca Oséias como ele mesmo age com aquele povo, fala assim, olha, eu vou chamar de volta e aqueles que virão até a mim, eu comprarei, mas não mais com moedas, mas com o sangue do meu filho, e eles vão entender lá na frente. Então você vê que o que Deus faz agora, se você segura agora, se você segura a onda agora, se você pensa mais um pouco, tá entendendo? Se você ajoelha, dobra a sua alma, não só o seu joelho, mas a sua alma, e pede a Deus, com certeza, Ele vai te dar a pessoa certa. Ele vai te dar a pessoa que realmente, tá? Veja só, certa não significa ser perfeita, mas que os dois, dentro de imperfeições, porque eu não sou perfeito, nem minha esposa é, mas dentro de uma imperfeição nós temos o quê? Uma santidade que nos leva o quê? A um papo, a uma conversa franca, a um respeito, e com isso sim, os percalços vêm, nós passamos, as lutas vêm, nós passamos, claro, sem faltar respeito e sem a necessidade de agressões, como nós estamos vendo por aí no dia a dia nas televisões. Então existe um respeito. Mudar de pessoas como água não vai resolver o problema, mas ter um amor, tá, respaldado na palavra de Deus, aí sim, estamos prontos e abalizados a passar por todo tipo de circunstâncias. Vamos caminhar então mais um pouquinho. Provérbios 31:10 em diante. Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Aqui diz o quê? Que nós, olha só, mais uma dica que Deus dá. Observe antes do relacionamento. Observe o homem antes do relacionamento.
Agora, qual o problema? Vamos aqui, como diz na minha terra, aqui um papo reto. As pessoas estão vendo muita aparência e esquecendo da essência. Vou repetir. Hoje em dia nós vivemos num mundo que as pessoas veem muito a aparência e não a essência. Tanto que a palavra é tão linda que, agora eu pergunto para vocês, Jesus veio lindo nesta terra? Não. A palavra de Deus diz que ele veio o quê? Sem beleza e nem formosura. Olhávamos para ele e não víamos nada que agradasse. Jesus era uma pessoa comum. Tanto que quando foram prender Jesus, perguntaram que quem é Jesus? Ele era tão comum que não se destacava, diferente de Absalão, né? Filho de Davi, que era belo, formoso da cabeça aos pés. Então você vê que Jesus não era assim. Então o que acontece? Tá? Então, quando a gente começa a ver nesse versículo aqui, existe o quê? Um olhar, um observar, sabe? Você começa um relacionamento. A pessoa quer o quê com esse relacionamento? Você começa a observar. Você não vai observar, agora o que acontece? Há uma rapidez, e nessa rapidez há uma gravidez indesejada. E nessa gravidez desejada há uma cobrança. E nessa cobrança há uma justiça aqui na terra que obriga a pagar, claro, né? A sustentar uma pessoa que está grávida, uma criança, e a pessoa muitas vezes foge. Quer dizer, há uma sequência de coisas erradas, onde se a pessoa se segurasse um pouquinho mais, ia saber se essa menina que está namorando, ela é virtuosa, ela ama seus pais, ela é uma mulher que cuida das casas, como é que é ela em várias situações. Eu falo da mulher como eu falo do homem também, nós vamos ver mais à frente. O homem também, como é que é o camarada? Ele é grosso, é um cara que por qualquer motivo banal, já na namorada ele bate, espanca, aí vamos casar, aí a menina vai casar. É um camarada que fala, olha, eu jogo minha bola, eu fumo, bebo, é assim mesmo, se você é crente, problema seu, fica com teu Deus que eu fico com o meu. Ela, não, tudo bem, eu vou orar para Deus. E aí começa a colocar Deus numa situação totalmente controversa. Eu sempre digo nas igrejas, né, quando a gente dá esse estudo, e eu falo para os crentes o seguinte, não tem desculpa, existe um prazo para um conhecimento. Então jogar na conta de Deus é a maior blasfêmia que nós podemos fazer. Ninguém é enganado. Você sabe dos seus desejos, você sabe da sua vontade, você não tem problema nenhum, eu estou me relacionando com uma pessoa bonita, legal, uma mulher bonita, me atraiu. O início é esse mesmo, tá? O estereótipo, né, atrai, não tem jeito. Uns gostam de baixinho, outros gostam de alto, eu vice-versa, magrinho. Cada um tem sua preferência, mas tem que existir uma união para quê? Para que haja o quê? Uma conversa, um diálogo, um conhecimento. E sabe aquele ditado do mundo que diz que beleza não põe mesa? Pois é. Então aí nós temos que ter muito cuidado. Minha esposa falar um pouquinho. E como eu falei lá atrás, da pessoa procurar saber a vontade de Deus, procurar saber através do Senhor quem realmente é aquela pessoa que está com ela, se vai servir para casar com ela, se vai ser uma boa pessoa para ela. Eu não falo com relação a ela procurar ninguém do mundo, e sim procurar dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Porque aquele que busca fora da igreja, ele já tem que estar preparado para pagar o preço. Porque é como Sansão, Deus está dizendo, não tem homem no meio do povo de Deus que você possa casar, procurar para casar, ou mulher, você tem que procurar fora. Então, se você está procurando fora, não adianta você perguntar a Deus, Senhor, é esse o homem que tem que casar comigo? É essa mulher mesmo? Ele vai ser bom para mim? Ela vai ser boa para mim? Não, você vai pagar o preço por procurar fora do seu povo uma pessoa que não faz a vontade de Deus. E deixa eu só abrir um adendo aqui, queridos. Eu não estou aqui, nós não podemos carimbar também pessoas que estão fora. O que eu quero dizer com isso? Se você se interessa, ou a pessoa se interessa por você, o conselho que eu dou, ore ao Senhor sem aproximação. Faça com que a pessoa conheça a palavra, conheça a Deus, porque um dia eu conheci, porque eu ouvi alguém falar de Jesus. Então, você não pode decretar que aquela pessoa tem uma sentença, né, porque ela não conhece o Deus. Você não pode se aproximar e ter um envolvimento. Vamos diferenciar uma coisa aqui, tá? Porque, por exemplo, né, quando a gente vê a história de Ruth mesmo, né, a gente vê a história, vamos supor, de Raabe. Ela foi uma mulher que se transformou com a vida dela porque teve o pleno conhecimento de Deus. Ela teve um pleno conhecimento de Deus. E aí ela pega e ela muda. Ela tem uma transformação. Ela começa a linhagem que vem
dela casando com Boaz, vem Davi. Então, quer dizer, Deus prepara por quê? Deus quer ver uma transformação. Agora, essa transformação vem através de busca, tá bom? Porque você do outro lado pode estar pensando assim, poxa vida, mas eu estava crente que eu estou gostando com uma pessoa, não estou tendo um relacionamento, mas poxa, eu queria tanto. E então, convide-o, mas é convidar mesmo para uma palavra, convide para isso. E se não quiser, não insista. Porque existe uma ponte que pode haver o quê? Um espaço para que as pessoas venham. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem era do mundo e hoje é evangélico? 99,9% vai levantar a mão. Mas por que você foi? Aí começa vários divisores de água. Cada um com seu motivo, mas quando nós chegamos, Deus transforma. Deus muda. Deus começa a fazer uma transformação, tá? Ou seja, ele começa a ter essa transformação e aí a pessoa, ela tem ganhos com isso. Ela tem ganhos com isso. Ruth estava ali com Noemi, não saiu, não saiu do lado dela, foi fiel a ela e, no entanto, Deus honrou, mas era uma moabita. Então, Deus ele trabalha, tá? Então, em nenhum momento estamos aqui desmerecendo você de ter, de repente, até, vamos dizer, uma fã, assim, né, uma queda por alguém. Mas se a pessoa não é, e você entra, você sabe que você está entrando em algo errado, um relacionamento conturbado e vai ser complicado. Vamos ouvir aqui minha esposa mais um pouquinho. Com certeza, todos os dias chegam na igreja pessoas que estavam no mundo buscando a Deus. Mas não é quando elas bem não chegam, aí uma moça já vê o rapaz ali que foi visitar a igreja, mas não está com intenção de ficar, foi ali porque estava com algum problema, queria resolver o problema e vai embora, vai para o mundo de novo. Volta que o mundo atrai mais ele. E aquela moça se interessa, ou o rapaz se interessa pela moça que foi visitar e já engata um relacionamento. Não. É você gostou de alguém, se sentiu atraído, aguardar aquela pessoa permanecer na igreja, se converter, se tornam amigos até e vão até você poder se declarar. Mas não é o que eu falei foi da pessoa ir no mundo buscar alguém que nem está pensando em igreja. Se apaixona por um vizinho que vai pro bar beber, que solta pipa na rua, que vai com os amigos jogar bola e não quer nem saber, volta de madrugada. Então são essas pessoas que um servo de Deus não tem que se ligar, né? Se relacionar. Ela tem que se relacionar com pessoas que cheguem na igreja e permaneçam na presença do Senhor. É por isso que eu digo, tá? A gente tem que dar tempo ao tempo e, claro, observar, porque Deus, ele age nesse propósito. Você dá tempo ao tempo, você observe com certeza, você vê toda a diferença, tá? Você vai observando, atraiu, legal, mas a pessoa pode ser já uma pessoa relacionada, uma pessoa que tem um relacionamento, então tudo é importante para que, volto a dizer o que eu disse no início, não possamos jogar a culpa e a conta. Mas Deus, o que Deus queria comigo? Não. O que você quis, na verdade? Então nós temos que entender o que nós queremos e o que Deus quer. Então, se tem esse entendimento, tudo vai fechar em 100%, tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Efésios 5:25. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Essa é uma palavra muito forte, como eu já falei, né? Aqui tem dos dois lados, não tem jeito, né? É para a mulher e tem para o homem também. E como diz aqui, que tem algumas passagens, diz assim, que Deus deu sua vida. Amar a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. De dar a vida por ela. Infelizmente estamos num mundo, né, que os maridos estão tirando a vida da esposa, ao invés de dar a vida por ela. Tá bom? Por quê? Relacionamento conturbado. Por quê? Relacionamento onde, sabe, as festas, Deus não está presente, é umas festas mundanas, são pessoas que realmente é a bebida, é as drogas. Então tudo isso tem uma influência e leva a coisas desastrosas que se poderiam ser evitadas lá atrás, se esperássemos o tempo de Deus. Eu vou dar, inclusive, uma palavra aqui, que a minha esposa vai ler agora, que nós vamos ver aqui que existe até casos, tá? Existe casos que é pessoal para cada pessoa. E me parece que existe uma cobrança que as pessoas se casem. Tá ficando pra titia? Tá ficando pra titio. E as pessoas se desesperam. E nesse desespero, elas fazem escolhas erradas, ao invés de esperarem em Deus. Tá bom, queridos? Minha esposa vai ler mais um pouquinho aqui. Mateus 19:10. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar.
Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Aqui, Jesus, o próprio Jesus deixa bem claro, né? Jesus deixa bem claro que existem opções de relacionamento. Porque aqui, né, eu não vou citar todo o texto que não tem como, o tempo é curto, né? Mas aqui houve uma pergunta dos discípulos com relação a casamentos e tal. Jesus começa a explicar e aí Jesus, a fala de Jesus é um pouco dura. Ele fala assim, poxa, nessa situação então é difícil, né? Se esta é a situação entre homem e mulher, como é que é melhor não casar? E Jesus fala assim, ó, que existe casos e casos. Por exemplo, o relacionamento. Existe aqueles que nascem com um problema em suas genitálias que já o impedem de um casamento. Existem aqueles que são castrados. Lembra aqueles que foram levados para a Babilônia, os jovens, né? Daniel, Misael, Azarias. Então, aqueles eram considerados eunucos porque trabalhavam com as mulheres do faraó. Eram jovens bonitos. Então, a grande maioria, e tem questionamentos em estudos se Daniel também foi ou não foi, mas ele, veja só, quem estava cuidando dele era um homem eunuco. Era o chefe dos eunucos que estava ali na responsabilidade. Então, uns dizem que sim, outros dizem que não, né? E Daniel, inclusive, a própria palavra não diz que ele casou. Então, existe aí um forte relacionamento com isso, já divulgado lá em Isaías, que eles iam ser levados e ser castrados no reino da Babilônia. Então eles foram. Então aí é outro motivo. É o que diz assim, ó, outros foram feitos eunucos pelos homens, ou seja, foram castrados. E outros se fizeram eunucos, ou seja, quem são esses que se fizeram eunucos? Eu posso citar o próprio Jesus. Jesus era um homem como eu e você aqui na terra, sim ou não? Sim. Ele tinha desejo, sim ou não? Sim. Mas ele preferiu se fazer eunuco em prol do reino e da glória. Ele veio sem pecado e veio sem ter relacionamento nenhum. Paulo também não optou, sim ou não? Paulo Sim. também optou. O apóstolo Paulo falou assim, ó, seria bom que vocês fossem igual a mim, não fossem casados. Mas por que ele falou que seria? Porque ele entende como Jesus que outros, né, não tem como, eles querem um relacionamento, eles são mais afoitos para ter um relacionamento, acompanhar, e isso não é pecado, isso é normal, mas tem aqueles que falam assim, não, isso aí não é minha base, isso aí não mexe comigo, eu suporto anos e anos sem ter relacionamento, Jesus me satisfaz muito mais, eu prefiro ser, como é que se diz, um eunuco espiritual, mas me guardar, porque o que tem me alimentado é Deus, eu não quero companhia, e quando Paulo fala isso, é por quê? Porque era uma época também de perseguição, ele via muitos que abandonavam mulheres ou que filhos eram mortos, então ele também via esse lado e ele preferiu seguir sozinho. E qual foi o fim do apóstolo Paulo? Decapitado. Então ele falou, ele pensava em toda uma família no que eles poderiam passar. Tem esse lado também, tá entendendo? Então Jesus deixa bem claro, quem puder aceitar isso, aceite, tá? Então voltar a dizer, Jesus deixa claro aqui que o casamento não é uma exigência do mundo, mas é bênção de Deus para aqueles que querem, claro, com base, respeito, relacionamento e conhecimento prévio. Eu volto à minha fala lá atrás. Se existir hoje em dia, que tá, vamos dizer aqui, uma agulha no palheiro, né? Namoro, sorvetinho, num passeio, no culto junto, até no cinema, vamos embora para casa, tchau e benção, tranquilo, tá? Noivado. Noivado é responsabilidade, não é nem a aula hoje, tá bom? Mas o noivado já é uma responsabilidade futura. Ó, estamos namorando um tempo, vamos casar? Vamos, então vamos preparar. Vamos morar aonde? Cadê os nossos móveis? Como é que a gente vai fazer? Quais as nossas condições? O noivado é uma preparação para entrar realmente numa seriedade de um relacionamento. E aí sim, um casamento. E aí o casamento. E a coisa, me desculpe, tá? Mas tá tão, como é que se diz? Tão, me desculpe a palavra, vulgar, digamos assim, que quem já está nas festas hoje, eles querem durar o quê? 2, 3, 4 dias de festa porque já se conhecem intimamente. Fala a verdade pra mim, se o casal não se conhecesse intimamente, o que eles queriam? Que a festa acabasse rápido. Ué, ou eu tô mentindo aqui? Queria que a festa acabasse rápido. Camarada lá, menina aqui, os dois virgens. Queria que a festa acabasse rápido. Entendeu? Mas não, hoje em dia você vê aí, é 2, é 3 dias de festa. E qual é o Deus deles? A bebida, o álcool, a bebida, o álcool e a prostituição facilitada. Não existe freio, e por não existir freio, é por isso que nós estamos vendo aí crianças abandonadas, né? Crianças jogadas ao léu aí, e isso não é legal. Vamos andar mais um pouquinho. Lucas 22, 42. Pai, se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Se todo mundo fizesse isso antes de entrar no relacionamento, pai, eu tô querendo, eu tô apaixonado, quando eu vejo, eu sinto o coração bater mais forte, isso é legal, isso é um início de um querer, um namoro, mas se não for da sua vontade, se não for da sua vontade, que não seja feita a minha. Tira O de mim esse problema, sentimento. o problema é que nós insistimos em algo que Deus está falando, não é para você. E quando nós insistimos, a coisa dá errado. E presta atenção no outro versículo. E aí, quando Jesus fez esta palavra, ele não saiu da cruz. Mas o que acontece? Deus mandou um anjo que o confortava. Deus nunca deixa você no vazio. Desamparado. Se não é para você, Deus vai aplacar mais esse desejo que muitas das vezes é lançado por Satanás apenas para um relacionamento e a coisa vai rápido demais. E aí o que acontece? A pessoa passa por vergonhas que poderiam ter sido evitadas. Então clame a Deus antes, meu querido, minha querida. Você que está me ouvindo, clame a Deus antes. Consulte, conheça a pessoa por mais um pouco de tempo. Conheça a pessoa, conheça como a pessoa é com a família, conheça o histórico. Conheça o histórico, conheça os gostos. Ah, não, eu casei, mas eu pensei que ia mudar. Não existe isso, querido. Não existe isso. Não queira forçar hábitos que você não fez questão de, com carinho, com amor, mudar antes. Aí quer jogar o quê? A batata quente na mão do outro? Não, não existe isso. Tanto que lá atrás no Éden, né, quando Eva pecou, todo mundo pagou o mesmo preço. Todo mundo pagou um preço. Adão pagou, Eva pecou e a serpente pagou, Satanás. Então não teve jeito. Então vamos parar de arrumar desculpas, porque nós sabemos aonde nós forçamos a barra, sim ou não? Sim. E aonde nós somos dependentes da vontade do Senhor na nossa vida. Vamos andar mais um pouquinho. 2 Crônicas 1:10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Aqui nós vemos aqui Salomão, né? Onde Jesus, o próprio Deus, melhor dizendo, né? Deus é Jesus, é o mesmo, nós sabemos disso. Mas aqui é o Antigo Testamento, onde Deus fala para ele, olha, ele fez um holocausto maravilhoso, né? Um holocausto ali para Deus, e Deus fala para ele, olha, peça-me então o que você quer. Você quer o quê? A vida dos teus inimigos? Você quer ouro? Você quer prata? Olha o que Salomão pede para ele. Sabedoria. Sabedoria. E quando você lê a sequência, Deus fala para ele, como você não me pediu a vida dos seus inimigos, dinheiro, ouro, eu vou te dar sabedoria e vou te dar muito mais. E nunca vai haver homem mais sábio do que você. E você veja que com toda a sabedoria, o próprio Salomão escorregou muitas vezes. Então, querido, se não houver uma constância, Deus não retirou a sabedoria de Salomão. Mas a sabedoria dele, ele começou a voltar ela para o lucro que ele poderia ter muito mais. E que ele começou a fazer, só fazendo um spoiler aqui, começou a efetuar casamentos com mulheres estranhas, né, de outros reinos. Para quê? Apenas para ampliar o seu reino. Então faltou sabedoria, que Deus já estava dando tudo para aquele homem. Tudo para aquele homem. Então nós temos que entender, Deus dá sabedoria, mas cuidado da forma que nós usamos a sabedoria que Deus dá. Portanto, peça sempre a sabedoria que vem do alto. Tá bom? Vamos andar mais um pouquinho. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O que, querido? Então, nós queremos fechar aqui a palavra hoje falando exatamente isso. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, se você está em dúvida, peça a Deus. Peça a Deus que a todos dá. Olha, atenção, a todos. Todos são todos. Tanto que a palavra diz que o sol e a chuva vêm para bons e maus. Então a sabedoria é dada para todos. Tem pessoas que não são evangélicas, né? E são aí milionários, né? Você vê aí o Elon Musk e outros aí, né? Elon Musk e outros aí, super milionários. Mas falta a sabedoria do alto. Então a pessoa se baseia na sabedoria apenas no objetivo das coisas terrenas. Mas quando ele fala que busque com fé a sabedoria que vem do alto, é a do alto que faz a diferença. É a do alto que vai fazer com que nós não sejamos aqui levados pelo vento, né? Como ondas do mar agitada pelo vento. Nós vamos ter base. E qual é a base? Esperar de Deus a resposta. Qual é a base? É entender, se Deus fala espera mais um pouco, é porque Ele quer o melhor para nós. Se Ele fala espera mais um pouco, quer dizer, olha, eu te amo, eu sei das suas necessidades, mas o que eu tenho para você é bem melhor do que apenas algumas horas de prazer. O que eu tenho para você é bem melhor
do que a peneira que você vai passar se você ficar nesse relacionamento. Então, que nós possamos entender. E aí, essa pergunta torna-se fácil. Na sua opinião, Deus predestina pessoas para casamentos ou essa escolha está ligada à vontade pessoal do ser humano? E como nós vimos na lição hoje, existe a vontade absoluta, existe a vontade permissiva, mas sempre o homem é a base para decidir a quem ele vai obedecer. Claro, salvo a vontade absoluta de Deus. Porque se Deus faz o agora chega, acabou. Muitos povos teimavam e Deus falou assim, ó, agora aqui acabou para vocês. E acabou mesmo. Acabou mesmo, porque passaram os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Então que nós possamos ter, pelo menos buscar o que tem faltado, o temor ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E que você tenha um ótimo relacionamento. Tem como sim, não é nem um tema hoje, mas eu posso falar com você todos os prós e os contras de você evitar um relacionamento apressado e momentos que vão levar com certeza a um relacionamento sexual. Nós sabemos os limites, nós nos conhecemos, ninguém é tão inocente assim. Nós sabemos. Se nós sabemos, existe como colocar uma trava, existe como colocar um limite, existe como colocar, sabe, um paralelo para que nós não possamos mergulhar em algo que nós sabemos as consequências. E depois que estamos afogados no pecado, Deus me socorre. Então, peça socorro antes. Deus te conhece desde o ventre. Ele sabe das suas necessidades, mas Ele também sabe que o melhor Ele tem para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.